where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Culto à Viva aqui da Comunidade da Graça de São Mateus. Para quem está chegando pela primeira vez, o meu nome é Jordana, seja bem-vindo, sinta-se em casa e venha adorar Deus e aprender esta noite aqui conosco. Hoje nós iniciamos aí um novo mês, nós temos a nossa ceia. Então já estou falando agora do início, para você dar tempo aí de separar seu cálice com suco de uva, seu pão, para que no final desse culto nós possamos ceiar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, é muito importante a gente fazer isso que Jesus deixou, nos orientou para fazermos. Amém? Então, hoje o nosso culto aqui começa sempre às 8h30. Se você tem sido abençoado, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar o canal do YouTube aqui da CG São Mateus, para que você possa aí evangelizar outras pessoas. Nós continuamos, assim como tivemos no mês de agosto, agora no mês de setembro com a série Quem é Jesus? Para a honra e glória do Senhor, tem feito muito sucesso, tem sido uma bênção. Então a gente vai continuar com esse tema para caminharmos e aprendermos juntos. Até porque a palavra do Senhor nos diz, e eu acredito que seja um versículo conhecido por muitos: conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos aqui no único propósito de caminharmos e conhecermos mais a palavra do Senhor, temos mais intimidade com Deus. Então, vem aqui caminhar com a gente e escreva nos comentários pedidos de oração, como tem sido também a experiência de estar aqui nos cultos à Viva. Se você já tem um testemunho, manda pra gente, para que nós possamos colocar no final do culto seu testemunho. E é muito bom essa interatividade, essa participação de vocês, que pra gente alegra o nosso coração sabendo que estamos fazendo aquilo que tem agradado a Deus. Não se esqueça que depois do culto nós temos uma live de oração. E essa live de oração também tem sido uma grande bênção para muitas pessoas. Então, depois aqui do culto, nós vamos lá para o Instagram, que é @CGSãoMateus, onde nós fazemos as nossas lives de oração, oramos pelo pedido de cada um que coloca aqui no YouTube e também lá. E quero deixar um convite especial: toda segunda-feira tem célula online, onde está toda a equipe aqui do Culto à Viva. E nós fazemos lá pelo Zoom. Se você não conhece ainda o que é uma célula, ou se você tem curiosidade de saber como que é, então vem fazer uma visita pra gente no WhatsApp da igreja, que vai aparecer aqui embaixo. Você coloca que você gostaria de participar da célula de segunda-feira. Então, todas as segundas, às 8 horas, nós estaremos lá. E também tem sido um momento muito especial, estamos crescendo juntos e esse é o maior propósito do nosso coração. Então, vou deixar vocês agora com um louvor, para que vocês aí tenham esse momento de adoração ao Pai, né? Se entregue aonde você está, dedique-se esse tempo, faça do louvor um momento, né? Uma oferta agradável ao Senhor. E aí, depois do louvor, vamos para a palavra, onde nós vamos aprender muito, se Deus quiser. E eu vejo vocês até mais. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça
Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, esse sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. A tua graça, somente a tua graça me basta, Senhor. Enche minha vida, enche o meu ser, a tua graça. Suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Tua graça, Senhor, Tua graça, Senhor, a tua graça. Sou salvo por tua graça, eu vivo por tua graça, eu canto por tua graça, Senhor. é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Sim, Pai. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, Este este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Boa noite, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva, o nosso culto de quarta-feira. Para nós é sempre uma alegria estar com vocês. Eu creio que esta noite será uma noite maravilhosa. Deus vai falar ao seu coração, vai abençoar sua vida, sua casa, né? Então nos ajude, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Mande lá o link para ele. E lembre-se, queridos, nós estamos falando sobre a série de mensagens sobre quem é Jesus. É uma série com base no Evangelho de João, é uma série evangelística, né? Então abençoe a vida do seu amigo, né? Alguém que está precisando ouvir sobre quem é Jesus, aprender mais sobre quem é Jesus. Então envie lá o link para ele, não esqueça de deixar o seu like, já dê agora mesmo, né? Começou a assistir, já deixe o seu like aí, porque isso nos ajuda na divulgação do vídeo. Ok, queridos? Vamos fazer isto? E eu quero orar por você, para Deus abençoar a sua casa, para que este culto seja uma bênção para você. Feche os seus olhos aí, vamos orar junto. Peça a Deus que continue falando ao seu coração,
que dê para você nesta noite um coração quebrantado, para que você entenda a palavra do Senhor, para que você consiga aprender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vamos orar desta maneira? Senhor, obrigado por mais uma noite, por mais um culto. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar nesta noite, venha falar ao nosso coração, venha nos dar entendimento sobre aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração, que possamos aprender, que possamos receber cura, que possamos receber libertação. Senhor, quando ouvirmos a Tua palavra, que ela venha gerar na nossa vida uma transformação, que ela venha abençoar a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos estudos. Senhor, que a Tua presença seja manifesta na nossa casa. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão conosco nesta noite. Abençoa aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem, que em tudo eles sejam socorridos, em nome de Jesus. Amém? E olha, hoje é o nosso culto de ceia. A Jordana já avisou, mas se você não preparou ainda, corra lá, pegue lá, o seu cálice com suco de uva, o seu pão, para a gente cear no final. Juntos vamos participar da mesa do Senhor, ok? Então, neste mês de setembro, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre quem é Jesus. E nós estamos estudando o Evangelho de João. Estamos aprendendo com o Evangelho de João. E olha, qual é o propósito do Evangelho de João? A ênfase do Evangelho de João foi deixar claro que Jesus é o Filho de Deus, que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, no Evangelho de João, ele destaca 7 milagres para demonstrar, para provar que Jesus é o Filho de Deus. Nós podemos ver e aprender princípios poderosos da palavra de Deus em cada milagre descrito no Evangelho de João, milagres que aconteceram na vida das pessoas que tiveram encontro com o Senhor. Então nós temos a transformação da água em vinho, que foi na festa de casamento. Nós temos a cura do oficial, a cura do paralítico lá no tanque de Betesda. Nós temos a multiplicação de pães e peixes, a caminhada do Senhor Jesus sobre o mar, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Então todos esses milagres são para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele quer ter um encontro com você e transformar a sua vida. Veja só, no Evangelho de João, lá no capítulo 20 está escrito assim, que Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos, muitos outros milagres, mas que não são registrados neste livro, no Evangelho de João. Mas estes que nós estamos compartilhando com vocês foram escritos para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nisto, que você receba a vida eterna. Então, quando você ouve a palavra de Deus, se você crer no Senhor, Ele pode abençoar a sua vida, Ele pode transformar a sua vida. E outra, o Evangelho de João também seleciona 7 afirmações, onde Jesus se apresenta como Deus, o mesmo Deus que apareceu lá para Moisés no Monte Sinai. Nós vemos aí no Evangelho de João que Jesus ele faz essas afirmações sobre eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essas afirmações de Jesus, ele está querendo dizer para nós que ele é o Deus do Antigo Testamento, Ele é o Deus da criação do mundo, Ele é o Deus que não muda, que não mudou, é o mesmo Deus. Assim como Ele apareceu para Moisés, e Moisés teve a missão de ir lá aos israelitas e dizer, olha, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, aquele
né, Deus que vocês conhecem, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, esse Deus me enviou a vocês. Então, nós precisamos crer que Jesus quer se revelar a nós como Filho de Deus, como o próprio Deus, como Criador do mundo se revela. Ele se revela a nós como resposta de Deus para a nossa vida. O que você precisa, né? Qual é o milagre que você precisa experimentar na sua vida? Jesus é a resposta. Olha, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, né, muitas pessoas dizem que vários caminhos levam a Deus, que muitas religiões, né, pregam a respeito de Deus, mas somente Jesus vai te levar a Deus. Ele é o caminho. Somente através de Jesus, recebendo-o como Senhor da nossa vida, crendo em Jesus, nós podemos ter acesso ao Senhor. Então, tudo que você espera receber de Deus virá através de Jesus. Tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo de Deus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Então tenha um encontro com Jesus, aprenda sobre quem é Jesus, tenha um relacionamento com Jesus, porque Ele veio, morreu no nosso lugar para nos salvar, para nos dar vida eterna e nos reconciliar com Deus. Queridos, coloque isto no seu coração. Hoje você pode ter paz com Deus por causa da obra de Jesus, por causa da obra da cruz. Ele nos reconciliou com o Pai. Então, o tema desta noite, para a mensagem desta noite é: Jesus é o pão da vida. Quem é Jesus para você? Nesta noite você vai aprender sobre Jesus é o pão da vida. Jesus, ele afirmou ser o pão da vida, que veio para dar vida aos homens. Assim como o pão, né, aquele pãozinho que nós comemos, é um alimento para o nosso organismo, para o nosso corpo físico. Jesus Cristo é quem satisfaz o espírito do homem, daqueles que nele acreditam. Então Jesus, ele é o pão da vida, não só material, mas espiritual, e a vida eterna. Então nós precisamos crer nessas verdades que estão aqui no Evangelho de João, precisamos aprender, porque a maneira que vamos aprendendo, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo e vamos nos alimentando da palavra de Deus. E isso gera fé no nosso coração. Este aprendizado vai gerar maturidade em você, vai gerar fé no seu coração para que você cresça, para que você receba o melhor de Deus para a sua vida. Vamos ver isto na palavra, né, no Evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo em João 6. Nós vamos ler aqui João capítulo 6, versículo 48 até o 51. Aqui Jesus está dizendo aos judeus, né? Vamos lá? Então Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Então nós estamos vendo aqui, queridos, que Jesus afirmou que Ele é o pão da vida. E olha, na palavra de Deus, né, esse comer do pão da vida é o sentido espiritual, é comer através dos nossos sentidos, né, daquilo que você pode ver, daquilo que você pode ouvir, daquilo que você pode experimentar. Então comida é tudo que nós introduzimos em nosso interior. Nós comemos para nos satisfazer e até comemos também por hábito. Mas de que maneira nós podemos nos alimentar desse pão da vida que é Jesus Cristo? Nós podemos nos alimentar com os olhos, né? Aquilo quando nós assistimos alguma coisa ou quando nós lemos alguma coisa, de certa forma isto que você está assistindo, isto que você está lendo, ela vai alimentar a sua vida, vai alimentar a sua alma, vai provocar em você algum estímulo.
Então é muito importante que a gente se alimente de uma maneira correta. Nós precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos lendo. Isto é uma maneira de se alimentar. Outra maneira de se alimentar é quando nós ouvimos. Tudo que você ouve entra na sua mente, entra no seu coração. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé, alimenta o nosso espírito e gera em nós um ânimo novo. São dessas coisas que Jesus está se colocando como o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos nos alimentar da vontade de Deus. E nós podemos também comer com a boca. Quando nós participamos da ceia, como nós vamos fazer hoje, estamos comendo do corpo de Cristo, diz a palavra de Deus. E quando comemos do pão e bebemos do cálice, pela fé, nós recebemos cura para os nossos pecados. Então nós podemos comer quando nós estamos olhando, quando nós estamos ouvindo e com a nossa boca. Isto é se alimentar do pão da vida, se alimentar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para oferecer para nós. Por isso nós precisamos ter o conhecimento de quem é Jesus, quando Ele afirma: eu sou o pão da vida. O que nós podemos aprender com essa afirmação? Porque Jesus disse para nós que Ele é o pão da vida. Porque todo cristão, todo crente precisa se alimentar daquilo que vem de Deus. Para que a sua fé, para que você tenha uma fé viva, você precisa se alimentar da palavra do Senhor, daquilo que Deus vai falar ao seu coração. Esse deve ser o seu principal alimento, porque é Ele que vai te sustentar nas horas de dificuldades. É aquilo que está no seu coração que vai enxertar em você um ânimo novo, uma fé em você, para que você vença as suas dificuldades. Vamos continuar aqui lendo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Olha o que diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, queridos, esse alimento, se alimentar da palavra de Deus, comer do pão da vida, comer de Jesus, se alimentar daquilo que Ele tem para nós, vai nos levar a viver para Ele, por causa dEle. A nossa vida será uma vida de vitória sobre as nossas dificuldades, porque estamos nos alimentando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isto é maravilhoso, queridos, porque um dos sinais mais claros, de uma pessoa que está enferma é a falta de apetite. Você já percebeu que uma pessoa que está doente, ela não quer se alimentar? Então um cristão que não tem fome espiritual, ele já está morrendo. Espiritualmente falando, ele está morrendo, ele não tem fome, não tem sede de conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, ele não tem interesse em saber o que Deus tem preparado para a vida dele. Logo, ele não se alimenta deste pão da vida, logo ele não está se alimentando de Jesus, da palavra de Deus, e ele fica vazio, ele fica desnutrido espiritualmente falando. A Bíblia diz, queridos, lá em 1 Pedro, que nós devemos, como crianças recém-nascidas, desejar de coração o leite espiritual, o puro leite espiritual. Para quê? Para que você cresça para a salvação. Diz o texto lá de 1 Pedro capítulo 2. Agora que já provaram que o Senhor é bom, que Deus cura, que Deus liberta, que Ele quer abençoar a sua vida, está dizendo que nós precisamos desejar de coração. Então o desafio para você nesta noite é que você deseje, que você tenha fome e sede de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, que você enxergue a palavra como um pão, Jesus é o pão da vida para nos alimentar. Então você precisa se alimentar deste pão da vida que é Jesus Cristo. Agora, queridos, não tem como você, como eu,
Não dá para eu ter uma vida espiritual, né, constante, fervorosa, cheia de fé, se eu não alimentar o meu espírito, se eu não me alimentar com a água viva, com o pão que desceu do céu. Eu preciso me alimentar com o fogo do Espírito Santo, com Deus ardendo dentro de mim, e isto só virá quando eu me alimentar da palavra do Senhor, do pão vivo que desceu do céu. Eu preciso ter isto não só como um conhecimento teológico. Muitas pessoas sabem, leem aqui no Evangelho de João que Jesus Cristo é o pão da vida, mas e a prática? Nós precisamos praticar. Então agora eu quero dividir com você alguns princípios da prática para que você se alimente do pão da vida, para que você se alimente de Jesus. E o primeiro princípio é: nós precisamos ter uma busca diária. Precisa ser todos os dias, diariamente, eu preciso me alimentar do pão da vida, da palavra do Senhor. No Antigo Testamento, relata o fato em que os israelitas receberam uma porção diária do alimento do pão do céu, do maná. Eu quero conferir com você essa história na Bíblia, está lá em Êxodo 16. Eu vou ler aqui o versículo 14 até o 17. Diz assim: depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer, pão do céu. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolhe o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Então, depois diz assim, no versículo 21, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. E depois Jesus, no Novo Testamento, ele disse que nós precisamos clamar a Deus pelo pão nosso de cada dia. Então o que podemos aprender aqui com essa lição, queridos? Que se alimentar deste pão, da palavra de Deus, tem que ser uma rotina, tem que ser uma prática diária, assim como nós temos horário para realizar as nossas refeições, nós precisamos ter um horário também para nos alimentar da parte de Deus, para comer da palavra do Senhor, para comer deste pão vivo, para comer do pão da vida, para comer de Jesus. Nós precisamos ter um horário para buscar a Deus, para se alimentar ali do maná, na ocasião ali do pão do céu. Eles precisavam ter esta prática diária e precisavam demonstrar uma prioridade, porque aquilo se derretia, o maná que caía do céu, quando o sol se punha, quando o sol nascia, aliás, aquele maná se derretia, então tinha que ser algo prioritário. As pessoas tinham que sair das suas tendas logo pela manhã, ir lá e recolher todos os dias o alimento do céu, e tinha que ter a prioridade, ser a primeira coisa a ser feita na parte da manhã, porque senão eles iam ficar sem o alimento do céu. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso traz um princípio ao seu coração de que Jesus está querendo nos ensinar esse princípio de ter uma dependência do Senhor diariamente, de buscar a Ele em primeiro lugar na sua vida todos os dias. Desde o Antigo Testamento, Deus já queria estabelecer esse princípio no nosso coração, de que todos os dias nós precisamos nos alimentar da sua palavra, e tem que ser uma coisa que você coloque em primeiro lugar. Por isso Jesus nos ensinou a orar pedindo pelo pão nosso de cada dia. Tem que ser aquela busca diária, queridos. Nós temos que nos alimentar diariamente do Senhor, comer deste pão e se alimentar da palavra de Deus, da comunhão com Deus através de Jesus todos os dias. Então o primeiro princípio é
alimentar-se diariamente, ter isto como prioridade, praticar estas verdades. Amém? Vamos para a segunda. Comer de maneira saudável dá mais trabalho. Você concorda que dá trabalho? Se você quiser comer qualquer coisa, né, você compra, você pede o iFood, traz à sua casa, mas não é uma alimentação saudável. Agora, para você se alimentar de uma maneira saudável, vai dar mais trabalho para você. Você tem que acordar mais cedo, você tem que preparar, você tem que ter uma dieta, né? E nós vimos aqui que o maná não podia ser guardado para o dia seguinte, então todo dia tinha que ter o trabalho de acordar, sair da tenda e ir lá buscar o alimento. E tinha que ser uma prioridade na sua vida. Então, se alimentar espiritualmente falando, da parte de Deus, nós também precisamos mexer com a nossa rotina. Nós precisamos adaptar algumas coisas e prioridades na nossa rotina. Nós precisamos lá ver a nossa agenda e encaixar lá de uma maneira que você consiga ter o seu tempo com Deus, que você tenha um tempo para buscar a Deus, que você gere no seu coração essa dependência, essa busca diária, né? Assim, com raras exceções, a maioria de nós, a gente não deixa para se alimentar quando dá tempo. Eu vou comer se der tempo. Não, nós temos lá a hora do café, nós temos a hora do almoço, nós temos a hora da janta, né? Às vezes acontece no dia a dia de não conseguirmos nos alimentar, mas aí a gente chega em casa devido à correria, e a gente quer tomar café, quer almoçar, quer jantar, tudo em uma refeição só. Então nós precisamos priorizar. Hoje em dia, para você ter uma alimentação saudável, você precisa mudar a sua dieta alimentar, fazer exercícios físicos, né? Então você precisa abrir mão de alguma coisa, você precisa, como se fosse ajustar o seu tempo, uma nova dieta, se alimentar com coisas novas, uma nova alimentação. Espiritualmente falando é assim também. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler bons livros, você precisa procurar crescimento na palavra de Deus. Eu preciso de deixar de comer qualquer coisa, mas eu preciso arrumar tempo, né, para estar com Deus. Assim como você arruma tempo para ir à academia, você precisa arrumar tempo para estar com o Senhor, se alimentar do pão da vida. Agora, quantas vezes por dia nós paramos para nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, da sua palavra, da vontade de Deus para a nossa vida? Para ser saudável, queridos, espiritualmente falando, nós precisamos arrumar um tempo na nossa rotina para estar a sós com o Senhor, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus. Jesus disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, do que você tem se alimentado? Qual tem sido, né, a sua dieta alimentar para seu espírito, para sua vida? Espiritualmente falando, do que você tem se alimentado? Será que você tem se alimentado do medo? Lembra que eu falei que você pode se alimentar vendo, ouvindo, né? Então, se você ficar assistindo os noticiários que só falam de morte, né, só ouvir notícias ruins, ouvindo sobre coisas que não edificam a sua vida, sobre os problemas que estão acontecendo, a gente precisa se atualizar, precisamos ser bem, né, ficar bem informados. Mas se você ficar ali focado só em notícia ruim, sabe aquele jornal que só mostra desgraça? Se você ficar constantemente só assistindo essas coisas, o que vai acontecer com você? Vai gerar medo em você, medo no seu coração. Você vai ficar em pânico, vai ficar com medo de sair à rua, porque você está se alimentando com medo. Agora, do que você tem se alimentado? Será que você se alimenta de fé? Será que você assiste, que você lê mensagens, que você ouve mensagens que geram fé no seu coração, que geram um ânimo novo na sua vida? Será que você lê a palavra, uma promessa de Deus para o seu coração, e que aquilo te empolga, faz você acreditar que Deus está cuidando de você? Se você se alimenta desta maneira, se alimenta de fé, você terá um coração cheio de fé.
Nós precisamos, queridos, mudar a nossa dieta alimentar, nos alimentar da palavra de Deus. Volto a dizer do pão vivo que é Jesus. Eu sou o pão, disse Jesus, que dá vida àqueles que creem em mim. A palavra de Deus diz assim: porque Ele não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Nós precisamos buscar a Jesus. Ele quer te encher da presença dEle, para que você vença as suas dificuldades, para que você dê bons frutos, para que você seja uma árvore frutífera, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: nossa, essa pessoa é uma bênção, é tão bom ficar do lado dela, é tão bom ter a sua companhia, é tão bom aprender com ela. Nós aprendemos na palavra de Deus, e o pastor Davis até mencionou no culto de domingo, que são pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Então as pessoas vão nos conhecer pelo fruto, mas eu só posso dar bons frutos se eu tiver uma boa alimentação, se eu estiver nutrido da palavra do Senhor, se eu estiver lá na fonte de água viva. Amém, queridos? Vamos continuar aqui a nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler agora o versículo 52 e 56, que diz assim: então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, queridos, é lógico que Jesus não estava falando aqui de um ato de canibalismo, né? Mas ele está falando aqui de um ato espiritual. Ele não estava falando ali que nós íamos comer da carne dele, beber do sangue, né? Aquele canibalismo. Mas ele estava falando aqui, né, de que comer da carne de Jesus e beber do seu sangue apontam para a obra da cruz. Isso também está representado, né, apresentado aqui pelo pão e pelo cálice, que nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Então, comer da carne de Jesus é crer nele e receber vida. Ao entregar seu corpo na cruz, Jesus estava abrindo o caminho para a nossa salvação, para que todas as nossas enfermidades fossem levadas sobre ele e pudéssemos receber cura, receber uma nova vida. Beber do sangue é crer na redenção, no perdão dos nossos pecados, na libertação dos nossos pecados. Então, quando nós bebemos do cálice, que Jesus falou que nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue, é crer na libertação e no perdão dos nossos pecados. Havia uma dívida contra nós diante de Deus por causa do pecado, mas por causa da obra da cruz, por causa do sangue derramado de Jesus, a nossa dívida foi paga. A Bíblia diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos curados. Amém, queridos? Então, Jesus disse que as suas palavras, que a palavra do Senhor, ela é vida. Jesus disse que esta vida vem de se alimentar da palavra, comer do pão vivo que desceu do céu. Que você seja alimentado nesta noite, que você possa ter uma vida transformada, porque você está se alimentando da palavra de Deus. Amém? Vamos participar da ceia agora e depois a gente ora para encerrar o culto. Vamos lá? Então pegue aí na sua mão o seu pão, o seu suco de uva. A Bíblia diz assim, queridos, olha que interessante, eu gosto muito de ler aqui sobre a passagem que nos orienta, nos instrui sobre a ceia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim:
no versículo 23, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios. Diz assim: pois o que recebi do Senhor também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Então, quando nós comemos o pão, nós estamos comendo do corpo de Cristo. E ao comer do corpo de Cristo, nós podemos receber cura pela fé na obra da cruz. Creia que Jesus morreu no seu lugar e o castigo que estava sobre Ele hoje traz paz ao seu coração, traz cura ao seu corpo. O sangue derramado, o sangue da nova aliança. Quando bebemos do cálice, nós podemos crer que Jesus já pagou, pelo preço dos nossos pecados. Por causa do sangue derramado, todos os nossos pecados foram perdoados. E por causa disso nós temos paz com o Senhor. E um dia vamos viver a eternidade com Deus para sempre. Amém? Vamos orar, vamos consagrar o pão, vamos consagrar o cálice e vamos participar da mesa do Senhor. Pai, obrigado pela obra da cruz. Obrigado por ter morrido em nosso lugar. Nós cremos que por causa das tuas pisaduras, hoje nós somos sarados. Nós pela fé, Senhor, recebemos cura em nosso corpo. Obrigado pelo sangue derramado, Senhor, para perdão dos nossos pecados, o sangue da nova aliança que nos purifica. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e nesta noite nós nos lembramos disso e te agradecemos, ó Deus. Consagramos o pão, consagramos o cálice para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos participar da mesa. Amém. Amém, queridos? Então coma aí do pão junto com a sua família, crendo que Deus é poderoso para curar as suas enfermidades. Vamos beber do cálice, crendo que todos os nossos pecados foram perdoados por causa da obra da cruz. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, nos ajuda a praticar, a pôr em prática, Senhor, todos os dias. Que possamos crer que Jesus Cristo é o pão da vida, que veio dar vida para nós, que cremos no Senhor, que cremos na tua obra, que cremos na tua palavra, e que possamos, ó Senhor, ter essa dependência diária de todos os dias te buscar, de estar com o Senhor, que possamos, Senhor, arrumar um tempo para ler as Escrituras, para ter comunhão com o Senhor, para estar mais próximo da tua vontade. Que o Senhor venha nos curar e nos libertar nesta noite através da palavra que ouvimos. Opera um milagre no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos em todas as nossas dificuldades. Abençoa os meus irmãos que estão assistindo. Abençoa aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de libertação, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Não se esqueça, daqui a pouco nós vamos estar na live, na nossa sala de oração. Deus abençoe você, querido. Tchau, tchau, até a próxima semana. Palma!